Henrique, você concorda em gravarmos? Tudo bem para você? Claro, claro, com certeza. Tá ótimo. Priscila também, tudo bem? Perfeito, tudo bem. Ótimo. Caso entre alguém, a gente tenta retomar um pouquinho o que for perdido, mas né, não vou deixar você esperando, Henrique. Eu sou a professora Kate, atuo aqui na coordenação pedagógica, junto com a equipe de atendimento. A professora Priscila também faz parte aqui. Acho que entrou o Rony. Boa noite, Rony. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a ambientação da turma de pós-graduação. Qual que é o seu curso, Henrique, por favor? Meu é gestão de projetos. Gestão de projetos, bacana. Então, a gente vai navegar um pouquinho pela plataforma, tá? Então, para apresentar para você como que você vai acessar o conteúdo, biblioteca, é rápido, é uma ambientação muito rápida. A pós-graduação a gente costuma fazer em meia hora, 40 minutos no máximo, conforme a interação da turma. Como a nossa turma hoje está muito pequenininha aqui, né? Nós tínhamos 40 inscritos, mas acho que as pessoas por algum motivo aí não estão acessando. Isso está sendo muito comum, né? E a gente disponibiliza depois essa gravação para esses alunos e você, inclusive, deve receber a gravação também. Eu vou iniciar aqui, Henrique, com acesso à plataforma, e aí eu gostaria que você se sentisse à vontade para interromper e fazer qualquer questionamento que você julgue necessário, tá? É muito importante que você tenha as suas dúvidas aí todas sanadas. Pode deixar. Deixa eu só. Vocês estão visualizando minha tela? Sim. Perfeito. Ok. Bom, Henrique, eu acredito que você já tenha recebido o login e senha. Já sim. Eu tentei acessar agora há pouco, era meu primeiro acesso realmente, aí eu fiquei um pouco em dúvida se eu acesso pelo portal do aluno, aí depois me direcionaram para aquele ULife também, não sei se tem a ver com o nosso curso, aí eu fiquei um Sim, pouquinho em dúvida nisso só. tá. Então vamos lá. Eu vou utilizar um acesso aqui. Vou utilizar o meu acesso, tá, Henrique? Geralmente eu Claro, gosto claro. de utilizar o meu acesso porque fica mais prático. Eu fiz uma pós o ano passado, é o mesmo sequencial que você, e que toda a turma que estaria participando aqui conosco hoje também. Priscila, caso entre alguém, como eu não estou visualizando mais o chat, caso entre alguém, você me avisa, Claro, claro. me Isso interrompe sim. para eu voltar lá inicialmente. Mas vamos lá. O acesso da plataforma é o estudantesuam.ead.br, tá? Então, entrando nesse acesso aqui, você vai acessar com o CPF ou RA. Geralmente eu acesso com o CPF. A sua senha de acesso também normal. E vou colocar a minha aqui. E o acessar. Caso haja algum problema com essa senha, é só na tela anterior partir para. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Acho que é importante isso. Partir para o esqueci minha senha. E aí você vai Sim. receber no e-mail cadastrado uma nova senha. E você pode recadastrar ou manter a senha que o sistema encaminhar. Caso tenha algum problema com esse esqueci minha senha ou o recebimento da nova senha via e-mail, aí entre em contato com a gente. Ao finalzinho, eu vou reforçar o nosso canal de atendimento no Polo, para que vocês não fiquem sem esse suporte. Então, a hora que você faz o primeiro acesso, Henrique, você deve ter se deparado já com essa tela aqui inicial. E Ok. aqui você tem todo o atendimento virtual, vamos dizer assim, da plataforma. Quando você fala de o Life é essa área aqui em que a gente vai ter todo o conteúdo de estudo. Então, é como se fosse aqui a nossa sala de aula. Então, nosso AVA, né? Antigamente a gente falava muito de ambiente virtual de aprendizagem. Então, na Embi Morumbi, o nosso é o eLife, é uma plataforma própria da Embi. Então, a gente vai acessar os conteúdos por aqui. Mas antes da gente entrar no conteúdo, vou navegar rapidamente com você, que eu acho que é muito importante, tanto você quanto a turma conhecer, que nessa primeira tela de acesso, você tem o seu nome aqui, o número da sua matrícula, e aqui para baixo, ó, cada bolinha dessa daqui é um acesso que a gente tem e que dá suporte para a gente também como estudante. Então, a gente tem aqui a certidão digital de conclusão do curso, quando terminar, ela vai ficar aqui.
solicitações que você venha a precisar. Essas solicitações, a gente sempre prefere que o estudante peça para a gente, tá? Para o polo. Isso aqui nada mais é do que a abertura de requerimentos, seja um requerimento para uma mudança de vencimento de boleto, ou um requerimento para alguma declaração que você precise. Então, tudo isso pode ser feito por aqui. Então, você tem as categorias: acadêmica, cadastro, emissão de documento, financeiro, e depois você vai selecionar o tipo de requerimento que você precisa abrir, o tipo de solicitação. Aqui na plataforma do estudante, essas solicitações elas são um pouco limitadas. Mas quando você fala com a equipe de atendimento, não sei te falar nem quantos tipos de solicitações e requerimentos nós temos. Por isso que eu sempre peço para os estudantes entrar em contato com a gente, fazer a menção da sua questão, da sua demanda, e a gente ajuda e a gente faz esse requerimento. A gente faz essas solicitações e a gente também acompanha essas solicitações para vocês que são estudantes. E, de qualquer forma, esse acompanhamento de solicitações, o estudante pode acompanhar as solicitações aqui, sejam as solicitações abertas pelo estudante aqui no portal, sejam as solicitações abertas pela equipe de atendimento do polo. Então, o aluno, de repente, você fala com a gente que você precisa de uma declaração para apresentar no trabalho, de que você está cursando após, enfim, você precisa de algum documento mais oficial. Então, você pode tanto você solicitar, quanto solicitar para a gente, e aí você vai acompanhando esse requerimento aqui, e vai consultando os detalhes, se foi deferido, qual o parecer, e a gente vai acompanhando isso junto com vocês. Então, isso aqui é muito importante. Na pós-graduação, de verdade, a gente não tem muitas solicitações para fazer, mas havendo a necessidade, existe esse caminho aqui dentro da plataforma. As pendências acadêmicas também é muito importante você entender que as pendências acadêmicas, elas dizem respeito, aqui, eu já terminei o meu curso, mas elas dizem respeito a disciplinas pendentes para você fazer. E nessa opção aqui, você pode selecionar algumas questões acadêmicas pendentes. Então, seja lá documentação, algum tipo de informe de rendimentos, né, na troca aí na virada de ano. Qualquer tipo de pendência acadêmica você vai conseguir visualizar aqui. No caso, ó, eles pedem aqui para mim atualizar os meus dados. Caso seja necessário, eu posso fazer isso. Eu não tenho mais nenhum outro tipo de pendência no momento, então não há aqui pendências. Mas se houvesse, elas estariam relacionadas aqui. Bacana, Geralmente bacana. também a gente cobra os alunos sobre essas pendências, tá? Vocês acabam recebendo aí por WhatsApp as cobranças, mas pode ser visualizada por aqui. Dependências e adaptações, essa aqui no meinho. Dependências e adaptações é quando a gente tem uma reprovação em determinada disciplina e a gente vai voltar a fazer essa disciplina, ou seja, uma DP. Então, aí eu faço como estudante a solicitação dessa DP nesse campo. Posso fazer por aqui, vou entrar aqui, mas provavelmente eu não tenho nada aqui, tá Eu acho vendo? que Ó? sua tela não está reproduzindo mais. Não, a tela sumiu? Não, sumiu. Espera aí um pouquinho, não pode sumir não. Espera lá. Um pouquinho, deixa eu ver o que aconteceu aqui, que sumiu tudo. Sem visualizar a tela, não dá para acompanhar. Tira o compartilhamento e coloca de novo, às vezes dá algum errinho. Eu tô fazendo isso aqui. Ainda bem que você avisou. No Teams acontece muito disso. Eu trabalhava com ele direto, acontecia. E pior que uns visualizam, outros não visualizam. Tem hora que você Não não é consegue complicado. entrar. É assim mesmo. Sem visualizar, não tem condição. Ela perdeu mesmo aqui a conexão da tela. Total. Compartilhar novamente. Pronto, voltou. Veja se voltou para vocês. Voltou?
Tá, deixa eu só retomar aqui, quando eu estava falando das dependências e adaptações, é nesse campo que a gente tem aqui inicial, em que você vai fazer a opção das DPs ou de adaptações que venham a ocorrer ao longo do semestre, né? Também é muito difícil. O que acontece muito na pós-graduação que gera ADP é perder prazo de entrega de atividade. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas é uma das únicas opções que tem. Diferentemente da graduação, que a gente tem outras questões aí que pode levar o estudante à necessidade de fazer uma dependência ou uma adaptação. O contrato é o contrato virtual que a gente tem hoje, né, esses contratos digitais, mas você tem esse contrato aqui, principalmente quando o curso é oferecido na pós-graduação por empresas e pedem um documento formal sobre a matrícula, então isso tudo também está aqui, o seu contrato. Atestado de matrícula, como a gente não tem mais a questão da carteirinha, né, que dá desconto aí nos nossos entretenimentos, a gente pode imprimir esse atestado de matrícula e ele vale como carteirinha também, tá, Henrique? Eu usei bastante na época que eu estava estudando e tranquilo. Hoje as universidades, elas não têm mais aquela carteirinha mesmo de estudante, a gente pode ou conectar na plataforma, né, no local onde você está comprando o seu ingresso, enfim, ou você pode andar com um atestado de matrícula impresso, aí cada estudante tem a sua forma de lidar com isso e fazer o uso desse benefício. O histórico escolar, você acompanha o seu histórico semestralmente, quando as notas são fechadas, a gente está, inclusive, daqui a pouco entrando nesse processo, então é importante você ter esse histórico, sempre consultar esse histórico aí ao término do semestre, porque aí você consegue identificar certinho. Aqui, ó, você entra e você consegue identificar todas as disciplinas que você teve ou que você está fazendo, as notas que foram lançadas para você, o professor, que é o docente responsável da disciplina. É muito importante ter o costume. Encerrou o semestre, primeiro semestre, quando for julho, baixa o seu histórico para dar uma olhadinha, se está tudo coerente, as suas notas estão coerentes. É importante você saber quem são os seus professores, as disciplinas que você tem e as próximas disciplinas que você tem para fazer. Você hoje já consegue visualizar o seu histórico, lógico que ele não vai ter nenhum lançamento de nota, vai estar tudo pendente, mas você já consegue visualizar o seu histórico e saber exatamente quais disciplinas você vai cursar, tá? Então, o histórico é bem importante, os alunos costumam não fazer isso, não verificar o histórico, e às vezes acontecem algumas surpresinhas aí no final do período. A pós-graduação, ela é corrida a 12 meses, que a gente fala, né? Então, nós temos um ano de pós. Você está iniciando agora em junho, você deve fazer as últimas disciplinas em maio, junho, maio do ano que vem, e aí você finaliza, tá? Então, após ela tem um ano, 12 meses de disciplinas que a gente fala, né? Então, é importante ir acompanhando. Qualquer dúvida que tenha em relação às disciplinas, liberação, mês que elas serão ofertadas, chama a gente também, principalmente pelo WhatsApp, pode ser por telefone, pode ser presencial no polo, mas a gente tem acesso a esse histórico, assim como você também, e todos os estudantes, e a gente ajuda a entender isso e você ter a sua formação ali no momento que você espera mesmo, né? O certificado de pós, quando a gente conclui, né? A gente tem o certificado digital aqui, agora ele vem homologado e reconhecido pelo MEC, pela CAPES, e a gente tem esse formato ao final do curso. E, infelizmente, a gente não tem mais o impresso, né? Eu fico triste porque eu gosto muito de papel, né? Gosto muito de papel, acho bacana você ter um contato, enfim. Mas a gente tem o arquivo aqui, e o arquivo é homologado, então ele está registrado, né? A gente verifica pelo ID aqui. É possível imprimir num papel canson, alguma coisa assim, se precisar, e ter esse papel contigo. Eu não imprimi o meu ainda, mas eu vou fazer isso porque eu quero ter o meu papel. Então, no teu caso, a hora que você entrar aqui em certificado e certidão digital de conclusão do curso, ainda não tem nada, obviamente, o histórico também não, mas eu estou mostrando aqui uma plataforma que já tem o curso concluído. E os pagamentos também é importante verificar aqui a questão dos pagamentos e dos boletos que ficam visíveis para você baixar em PDF, enfim. Então, essa parte inicial, essa tela inicial tem toda essa funcionalidade, tá? Tudo bem até aqui, Henrique? Sim, Kate. É Kate seu nome, né? Meu nome é Kate, isso. Legal. O Kate, só uma dúvida. Em relação às matérias, eu tenho um cronograma, certo? Pelos semestres, eu só posso fazer aquelas matérias por semestre.
eu não posso fazer Exatamente. nenhuma outra, né? Já está tudo bem assim, estipulado, os prazos, né? Exatamente. Quando você entrar no YouLife, no seu YouLife, você vai verificar a relação de disciplinas que você tem, como está mostrando aqui. Então, análise e resolução de problemas, deficiência física, você tem, claro, você tem as suas disciplinas. Eu posso até olhar aqui quais são as suas especificamente. E você vai verificar que só vai estar liberado o conteúdo daquelas disciplinas relativas ao mês. Na pós-graduação, nós podemos ter de 1 a 2 disciplinas por mês, tá? Muito raramente aparece 3 disciplinas. Durante o meu curso, eu tive somente em um mês, que eu acho que foi novembro, eu tive 3 disciplinas, quase enlouqueci, mas foram 3 disciplinas no mês de novembro. No meu curso especificamente, eu tive mais meses com 2 disciplinas simultaneamente, alguns meses com uma disciplina. Isso também é importante, tá, Henrique? Porque se você abre lá a plataforma, né, você tem essa mesma carinha aqui da plataforma, então vai estar o seu nome aqui em cima, o nome de todos os alunos. Aqui também o nome completo. Por aqui você também consegue navegar os seus dados, enfim. As disciplinas que estão aqui, que foram abertas naquele mês especificamente, você tem que concluí-las dentro desse mês corrente. Então, ela abre e fecha no mês. Geralmente abre ali entre o primeiro e o terceiro dia útil e fecha no último, o primeiro e o terceiro dia útil, ela abre e ela fecha no último, penúltimo dia útil do mês. Muito raramente ela extrapola o mês seguinte. Às vezes acontece com fevereiro, que é um mês muito curto, então as últimas entregas pode ficar ali para dia 1º, dia 2 de março, pode acontecer. Mas geralmente ela abre dia 2, 3 e fecha ali entre 30 e 31, ela encerra. Perdeu esse prazo, é DP, a gente reprova mesmo, tá? Então, o que é muito importante, visualizar a disciplina que está liberada para você. Se tiver dúvidas também, é só falar com a gente. No comecinho, às vezes, pode ficar um pouco assim, meio perdido. Chama a gente esclarece para você isso, mas é muito tranquilo. Então, você tem no centro da tela, vai encontrar todas as suas disciplinas, e as que tiverem liberadas são as disciplinas do mês. Então, eu vou entrar em uma aqui. Nesse caso, meu, aqui, essas disciplinas todas já foram concluídas. Mas o desenho, o cenário, a apresentação é sempre o mesmo. Eu vou entrar em uma aqui qualquer. A formatação e a apresentação dessas disciplinas são as mesmas. Então, a gente vai navegar por essa disciplina e tudo que a gente falar aqui, ela vale para todas as outras, para todas as demais. São alguns pontos muito importantes. Quando você entra na disciplina, você tem o nome dela aqui em cima. Eu acho importante isso porque às vezes você está pensando que está fazendo uma coisa e você está em outra disciplina. E já aconteceu de estudante entrar em contato com a gente achando que entregou uma atividade, não entregou. Quando a gente vai olhar de qual disciplina você está falando, o aluno fala um nome, quando a gente olha é outro. Então vamos buscar outra disciplina que não é essa que você está falando. Então, quando você abre uma disciplina, ela fica aqui em cima, tá? E as demais disciplinas liberadas naquele momento, elas ficam por aqui também, tá? Então, você sempre vai ter a disciplina, o plano de estudo, é sempre bom navegar. Fala um pouquinho sobre a disciplina, fala sobre o docente da disciplina, que é aquele que está lá no teu histórico, o tutor, que é um professor que vai acompanhar você ali no chat, no bate-papo, você pode interagir com ele, e o calendário, que é o mais importante. Então, assim, abriu a disciplina, primeira coisa que você faz, dá uma olhada no calendário, entra nesse calendário, desce, rola aqui com a tela, role para baixo, e dá uma olhadinha nesses prazos finais. É aqui que às vezes a gente come bola. Eu quase Sim. peguei DP de uma disciplina, porque eu realmente passou muito rápido mesmo. Quando eu vi, era dia 28, o último dia para eu entregar a atividade. Se passasse 29, perdida. Já era. Nós Então, por temos exemplo, 2 entregas. dia 31 de junho, provavelmente já vai ter uma entrega, já vou ter uma entrega para fazer, assim, vou ter que finalizar uma matéria, provavelmente, né? Provavelmente você está abrindo agora, ela deve estar para você lá, e você vai finalizar ela, muito provavelmente 31. 30, 31 você está finalizando. Eu recebi uns e-mails, assim, bastante e-mail da ULife, explicando assim, ó, sua matéria está aberta, bem-vindo à disciplina, e o tutor se apresentando, mas até Isso, então aqui eu não tenho nada para fazer, né? Tudo que eu faço realmente é no ambiente de aprendizagem lá no portal, né? isso mesmo. Se você quiser, a gente entra na sua disciplina para a gente dar uma olhada. Eu acho que vale a pena, acho que é bacana. É, tá E aí bom. você sempre vai olhar aqui, ó, a data que você tem que entregar, o que que você tem que entregar.
Então, assim, a disciplina, vamos usar esse caso como um exemplo. Essa disciplina, ela abriu em 1º de agosto e ela encerraria em 31 de agosto, ela encerrou. A gente tem sempre um caso, um case dentro da pós-graduação. Então, uma situação que está conversando com o conteúdo de estudo. Então, nesse caso aqui, esse case, ele ficou disponível para o estudante do dia 1º de agosto, logo que abriu a disciplina, o case já estava lá até o dia 15. Ele não fica até dia 31. Então, é aqui que a gente tem que começar. Então, você vai lá. Meu case abre dessa disciplina no dia 1º e encerra dia 15. Olha só, resolução do case é a minha primeira atividade. Eu tenho que fazer ela do dia 1º até o dia 15. Dia 16 ela não estará mais disponível. Isso é muito importante. Eu posso pedir uma revisão de nota desse case do dia 1º ao dia 23. Obviamente que se você entregou dia 1, esse professor vai corrigir, sei lá, para o dia 10, 12, você deve ter o retorno e a nota. Mas você pode pedir uma revisão dessa nota até dia 23 de agosto. Então, de repente, você não concorda com a nota por algum motivo, você tem um campo para conversar com esse professor, mas também tem um limite, até dia 23, tá? Muito difícil ter essa necessidade de revisão de nota, mas acontece, às vezes, o aluno tira um 7, por exemplo, tá? Teve um 70% de aproveitamento. Ele não concorda, ele acha que o case estava ok, ele acha que a nota é maior, então tem o direito de chegar aqui e pedir essa revisão de nota, mas existe esse prazo, tá? Quando você tem um case aqui para ser resolvido, a gente percebe, a gente vai voltar lá no conteúdo agora, tem umas dicas que são dadas ao longo do período de resolução do case, você vai tendo acesso. Então, o case ele vai estar lá para você resolver do dia 1 ao dia 15. E no mesmo período do dia 1 até o dia 15, você tem algumas dicas que vão sendo liberadas que te ajudam na resolução do case, tá? É só acesso. Você não precisa você não depende disso para resolver, mas você tem um acesso a isso. Também acontece, Henrique e os demais estudantes que estão assistindo a gravação, de haver webconferência, tá? Ao vivo, com o É isso que eu ia te professor da disciplina. perguntar, Kate, porque eu tenho uma manhã que eu vi aqui no e-mail, dia 7/6, uma webconferência. Eu preciso participar de todas elas? Como funciona isso? Você não é obrigado, tá? Eu participei de 4 webconferências durante a minha pós. Essa web fica gravada para você, então você vai poder acessá-la a hora que você quiser, o momento que você quiser, a partir do momento que ela existe, né? Que a gravação está disponível. Então, ela ajuda bastante, tá, Henrique? Tem algumas disciplinas que às vezes a gente se debruça mais aí em relação ao estudo e a webconferência é bem bacana. Outras, o tema é mais teórico, uma coisa mais densa, às vezes a webconferência não é tão relativa. Então, vai depender muito do estudante e do tema discutido. Então, a E é gente uma não por tem a semana, obrigatoriedade Kate? de participar ao vivo. Às vezes É é um uma por horário que não é semana? legal para a gente. Então, ela fica gravada ali, tá? Mas é um momento que, se você quiser, você pode participar e interagir com o professor. Isso é bem Ele bacana. falou alguma coisa. O que você falou, Henrique? Não, eu perguntei só se é uma por semana, se tem se é uma data específica, sempre nas quartas-feiras. Não, é sempre uma por disciplina. Uma por disciplina, legal. Nesse caso aqui dessa disciplina que nós estamos visualizando, ela ocorreu entre o dia 8 e o dia 12. Eu acho que essa aqui, ela foi dia 10 de agosto, às 19 horas da noite. A gente recebe os e-mails e os avisos. Você recebe com antecedência. Depois que acontece todo esse emaranhado de coisas aqui, o case, as dicas, a webconferência, a gente faz um teste final. É uma prova com 10 questões de múltipla escolha que você vai fazer. E você também pode pedir pedido de revisão se você entender que há algum problema ou alguma discordância de nota. E você também tem o feedback do pedido de revisão. Então, você faz a prova, são 10 questões de múltipla escolha, já que não é case. Aí você pede a revisão, olha o período que tem aqui, isso aqui é bem variado, vai de mês a mês, de disciplina a disciplina. E aí você também, no finalzinho, ó, lá no dia 31, é o prazo máximo que esse professor tem para te dar um feedback da revisão. As notas aqui do teste é na hora. Então, você tem 10 questões de múltipla escolha. Respondeu as 10 questões, na hora dá a quantidade de acertos que você teve ou não, tá? Então, aqui você tem a nota na hora. Então, o que eu aconselho? Recebeu a nota na hora, não concordou com a nota do teste, já faz o pedido de revisão ali e justifica por que você está pedindo a revisão.
anota a questão, pondera o seu ponto de vista, porque na pós-graduação é para isso que a gente está fazendo a especialização. E Legal. teste de objetivo, às vezes você fala, cara, não é possível que era B. Mas como que pode ser a B? Então, a gente tem o direito de argumentar com esses professores. Os professores adoram receber esses pedidos de revisão aí para ter essa discussão. E aí, no final de tudo, a disciplina ela é encerrada. Perceba que aqui tem um tal desfecho do caso. O caso, a gente fez e entregou ele, nesse caso aqui, até o dia 15 de agosto. Mas o professor, ele posta um desfecho desse caso entre o dia 19 e o dia 26. Isso aqui nada mais é do que o que ele esperava que nós, como estudantes, apresentássemos como resolução do case. É bem bacana aqui. Aqui é legal porque às vezes você veio com uma ideia de resolução do case, você teve uma avaliação legal, uma nota boa, e quando você vai ver o desfecho, poderia ser algo diferente também. Também a gente que está fazendo especialização, é bom sempre navegar um pouco sobre essas ideias. Eu me estendi um pouquinho com o calendário, porque realmente é muito importante a gente não perder esses prazos aqui, tá? Aqui nesse lado, ó, no lado aqui esquerdo da tela, a gente consegue voltar e ir navegando. Ó, o plano de estudo, sobre a nossa disciplina, o professor, quem ele é, o nosso tutor daquela disciplina, o calendário, né, que a gente acabou de falar aqui. Aqui também tem várias formas de navegação na plataforma para que a gente possa ir e vir. Ó, voltar para a disciplina. A gente volta lá para aquela tela inicial, estou na mesma disciplina. A plataforma é bem gostosa, eu particularmente gosto muito dessa plataforma. Aqui é um fórum muito importante também, é um fórum de discussões que a gente coloca o tutor geralmente coloca boas-vindas aqui. Esse fórum fica aberto durante todo o período da disciplina e aqui a gente vai colocando tudo o que a gente quiser. Então, assim, é um campo livre, não há limitação de escrita e nem de temas. Então, aqui a gente encontra de tudo. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Boa noite, não consigo entender porque a disciplina só consta realizado 58% do material. Essa era uma dúvida da Fernanda. E a professora aqui, a tutora aqui era a Janine, e ela vai respondendo para você. Então, aqui também, Henrique, é importante você trocar essas informações com os colegas. É nesse campo aqui que os colegas também trocam contatos, montam grupos de WhatsApp, enfim. Esse fórum, a gente chama de café bate-papo aqui, networking, é realmente para troca de figurinhas aqui, tá? Ele fica aberto o tempo todo e a gente pode ir conversando ali, colocando dúvidas, questões, elogios, comentários, reclamações, tudo ali. E o tutor, ele responde em até 36 horas. Quando for algo muito urgente, muito grave, muito sério, chama a equipe de atendimento do polo, porque o tutor ele não está 24 horas conectado e a plataforma está 24 horas liberada para acesso, tá? Legal, aqui, legal. Tudo bem? Sim. Aqui você entra naquela apresentação do caso, tá? Geralmente você tem uma descrição da situação, você tem também um vídeo que relata sobre aquela situação em si, e é legal assistir o vídeo, ele é bem explicativo. Ó, você tem aqui um esclarecimento mais teórico, e geralmente tem um vídeo aqui, é que como já fechou essa disciplina, o vídeo já não está mais disponível. Você tem um vídeo aqui apresentando a situação para fazer você refletir e pensar como que eu resolvo isso, como que eu proponho uma resolução para esse caso. É claro que o caso apresentado aqui, eu gosto muito de assistir ali o vídeo, entender o que vai ser pedido, entender qual é o problema e depois vir para o roteiro de estudo. Pode também fazer o inverso. A gente estuda o material teórico e depois a gente vai conhecer o que é o case. Aí vai de cada um, de cada ritmo, de como a pessoa assimila, pessoa que é mais visual, o outro já é. Então a gente precisa respeitar essa limitação. Eu gosto de assistir o vídeo, entender o que vai ser cobrado, depois eu venho para o roteiro de estudo. E o inverso também é muito válido. O roteiro de estudo nada mais é do que a sua apostila, o seu conteúdo, a sua unidade de estudo mesmo. Então, nesse caso aqui, a disciplina que a gente tomou como exemplo é análise e resolução de problemas profissionais. Essa é a minha disciplina. A sua, com certeza, não é essa, tá, Henrique? Você não deve ter essa disciplina aqui, porque isso aqui é de psicopedagogia. Você pode até ter
algo sobre análise e resolução de problemas, mas não nesse campo meu aqui, né? Então, você tem Não tão aqui... aprofundado assim, né? Não, você não vai trabalhar com inclusão, enfim. Então, você vai discorrer aqui, ó, sobre todo o seu conteúdo. Às vezes você está num conteúdo mais de exatas, de cálculos, vai vir tudo por aqui também, tá? Então, a gente vai discorrendo a leitura, a gente vai trabalhando isso cognitivamente. Então, é um material super tranquilo, acessível. Dá para fazer pelo celular para quem é jovem, tem uma visão boa, dá para fazer pelo celular tranquilamente. A maioria das pessoas fazem, né? Eu não faço mais. Eu não faço mais de jeito nenhum também, Priscila, não consigo. Aqui ele vai te, nesse caso, tá? Ele vai te dando links de acesso, ele vai te indicando alguns vídeos, ele indica a leitura de livros, e depois eu vou falar rapidamente das bibliotecas, quando tem uma indicação de um livro, onde você encontra esse livro, né? Você não é obrigado a comprar esse livro. Então a gente tem a biblioteca, ele tem as referências bibliográficas, caso você queira depois aprofundar ou conhecer um pouco mais. Então ele vai discorrendo. E o case, aquele caso lá que eu falei para você, e para vocês que estão assistindo a gravação, tá aqui. É sobre esse tema aqui. O problema que é apresentado lá para a gente resolver, ele tem a ver com esse conteúdo, com esse material de estudo, tá? E aí a gente vai recebendo aqui do ladinho, ó, do lado esquerdo da tela, as dicas para resolver aquele case, né, específico ali. Então, assim, aqui, como aqui já foi, eu acho que, deixa eu ver se eu tenho acesso a ela, até que ainda tenho. Então, você tem aqui uma dica que não tem a ver com o conteúdo de vocês. Isso aqui é uma disciplina que a gente está tomando como referência. Então, é claro que a dica não será essa, cada dica é específica da disciplina que a gente está estudando. Aqui, no caso, a nossa disciplina é análise e resolução de problemas profissionais no campo da psicopedagogia. Então, é lógico que a dica não é para todos. Você veja, ó, acesse o link para leitura. Então, vem uma outra dica, vem uma outra dica, e assim vai. Essas dicas, ora, ajudam muito a gente a resolver o case, ora, elas contribuem um pouco menos, um pouco mais, vai muito ao encontro aí do teu conhecimento com o tema, do teu conhecimento com as bases bibliográficas. Então, as dicas, como o nome já diz, são dicas para ajudar. O desfecho é aquilo que o professor entende que deveríamos ter chegado, deveríamos ter alcançado. Se eu consigo só rodar rapidamente aqui, não que a gente vá assistindo, mas não sei se vai rodar. Ele vai estar sem som aqui. Ele vai estar sem som aqui, mas ele vai explicando aqui o que ele esperava que a gente fizesse, onde ele esperava que a gente chegasse, e muitas vezes assistindo o desfecho a gente entende até melhor a nossa nota, tá? Então é importante no finalzinho mais para o final do mês assistir aqui o desfecho, não digo de todas as disciplinas, mas daquelas que falam mais, conversam mais com o seu campo profissional. Tá, então, até aqui, olha, a gente navegou por praticamente todas as etapas das nossas disciplinas. E, por fim, a gente tem aqui o campo onde você entrega as atividades. Quando eu falo do case, você vai ter o contato com a apresentação do case aqui, ó, a apresentação do caso, vai entender o que é para ser feito, mas tá, e daí? Onde eu entrego isso? Onde eu coloco isso? Aqui, ó, resolução do caso. E depois, a última prova, que é aquela de múltipla escolha. Então, para eu saber até quando eu entrego isso aqui, que dia que eu posso fazer? Lembra do calendário? A gente tem que conferir o calendário e ver em que momento que isso aqui vai estar liberado para eu fazer e até quando eu tenho que fazer. Então, a gente tem que ficar muito esperto nisso para não perder. Se a gente perder o time, quando a gente entra aqui, não tem mais nada. Põe assim, ó, prazo está encerrado, você não consegue mais fazer. Aí a gente entra em pânico, quer se matar, liga para o Polo, xinga todo mundo, quer conversar com a professora Kate, quer matar ela também, mas não tem jeito. Estava lá no calendário, tá? Então, não tem o que fazer. Aqui é legal, ó, quando eu fiz... Ai, que legal, essa aqui eu tirei 10, ó, que beleza. Tem umas que eu tirei 6, 7, né? Sempre que dá um 10, não. Então, conforme você vai respondendo as perguntas, ó, ele vai te falando se estava certo, se estava errada. Quando a gente erra, ele fica vermelho e põe a resposta certa para a gente poder entender onde foi que a gente errou, o que foi que a gente fez. Então, quando a gente termina as 10 questões, ele traz essa tela aqui, com a quantidade de acertos e a nossa nota. E ela fala também um pouquinho sobre como está a minha turma. A minha turma, gente, é
são todas as pessoas que estão com essa disciplina aberta. No meu caso, análise e resolução de problemas profissionais é uma disciplina que está aberta para o pessoal da psicopedagogia institucional, da psicopedagogia educacional. Ela está relacionada com a educação do ensino superior. Então, essa turma aqui é a turma independente do curso que está matriculado nessa disciplina. Então, ele fala que a minha nota foi melhor do que 93%. A sua nota é melhor que a de 100% da turma aqui. Tá? Então, a gente vai entendendo um pouquinho como é que está também o ritmo da nossa turma. Às vezes isso aqui é bom, às vezes isso aqui é ruim. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E por fim, aqui, ó. N2, aqui é a N2. A N2 vai ser sempre uma prova de múltipla escolha e o N1 vai ser sempre uma atividade, é isso? A N1, ela 90% é caso, tá? É um caso. Essa daqui não foi um caso. Essa daqui, ó, a gente teve o caso, sempre vai ter o caso, tá, Henrique? Ele sempre vai ter uma situação apresentada em caso. Só que quando eu vim fazer aqui a N1, que é esse caso, ela também era múltipla escolha, tá? E tudo bem. E quando eu fui fazer a N2, que é a segunda entrega, a entrega final, ela também foi múltipla escolha. Mas eu vou abrir uma aqui que não foi múltipla escolha, ok, só para você ter uma olhada. Ó, essa daqui eu já não tirei 10, tirei 7, tirei 70, vai, 70%. Ó, aqui, ó, quando eu erro, ele explica para mim por que eu errei. Ele explica para mim por que eu errei, e aí, aqui, nesse meu entendimento, eu consigo saber qual é a resposta certa. Tá? Então, é legal também a gente conseguir analisar um pouquinho onde a gente errou e por que a gente errou, isso também é importante, tá? E aí, por fim, eu quero entrar numa outra disciplina só para mostrar uma resolução de caso que não é com questões objetivas. Aqui você tem, olha, um material complementar, que são as gravações. Então, Henrique, amanhã você falou que tem uma, tomar como exemplo o caso do Henrique. Você vai ter uma gravação amanhã, não é amanhã mesmo que ela vai aparecer aqui em material complementar, mas acredito que no final de semana aí, ela vai estar aqui. Ó, aí vai estar assim, ó, acesso à gravação, tal, da webconferência, ela sempre vem. A minha tá aqui, ó, foi 11/8, eu falei 10/8, foi 11/8 do ano passado, ela ficou aqui. E aí eu consigo assistir a hora que eu quiser, eu consigo ver o chat. É muito bacana. Eu não conseguia assistir todas ao vivo, então a maioria das vezes eu acessava por aqui. Então, em material complementar, aquele monte de e-mail que você vai recebendo, mudanças, qualquer coisa, aviso, fica aqui em material complementar. Não é tanta coisa assim, mas fica por aqui. E às vezes, quando tem lá no chat de bate-papo muita solicitação de material ou questões muito parecidas, os professores colocam também aqui materiais complementares de conteúdo mesmo, para quem consegue acessar, é muito bacana. E as suas notas e avaliações ficam aqui, nesse campo, avaliações e notas. Então, aqui a gente consegue visualizar quanto foi a nota no resolução do caso, 100% ou nota 10, como preferir interpretar, como foi a segunda entrega, que é aquele teste final, 70% ou nota 7, e aí vem a média final aqui, tá? A média final, ela é composta por 60% do peso da N1, tá? Então, ela tem 60% de representatividade na sua nota, e a N2 é 40%. Então, esse cálculo aqui da média final, a gente sempre tem que computar, que a N1 tem um peso maior do que a N2, tá bom? E ela fica lançada aqui. Nota mínima de aprovação, 6, tá? Deixa eu ver agora, eu vou voltar aqui, ó, eu vou entrar numa outra disciplina que eu queria, uma aqui, que a gente possa visualizar, página inicial aqui, queria uma só para mostrar rapidamente um case que não era perguntas. Ó, é assim, ó, quando você tem o case, essa aqui é uma outra disciplina, já é deficiência física, mas o case tive o vídeo, tive o conteúdo, e quando eu vim fazer a minha tarefa aqui, é uma dissertativa. Então, ele traz para mim uma questão aqui, um enunciado,
E ele me pede para fazer algo, considerando tal, quais adaptações poderiam ser sugeridas. Então, ele te pede um envolvimento, e aí você vai fazer uma dissertativa, um texto escrito, que pode ser no Word, e aí você vai seguir essas diretrizes aqui, as orientações. Geralmente eles colocam aqui a quantidade de linhas, é como se fosse uma redaçãozinha, ou um parágrafo mais extenso. Pede para você tomar cuidado com a língua portuguesa e as normas da BNT. Lembra que é uma pós-graduação, então exige-se um pouco de olhar para isso, tem um cuidado com isso. E aí você pode colocar aqui, você vai subir esse arquivo aqui. Tá? E depois ele é corrigido e aparece a nota não vem na hora. O que é mais importante dessas dissertativas, dessas análises de caso? Cuidado com o plágio. O Ctrl+C, Ctrl+V do Google. Cuidado com isso, porque você é reprovado e mais, o professor comenta que foi reprovado por plágio. Então, assim, não há problema algum da gente utilizar aí, deixa eu ver se abre aqui. Não há problema algum da gente utilizar referência, da gente citar autores, pesquisadores, não tem problema. A questão é você citar e não mencionar o nome da fonte. Então, na pós-graduação, é inadmissível a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de Google, seja lá onde for. Existe um software que chama software de similaridade, que a gente nada mais é do que pegar todo o conteúdo que você escreve, joga nesse software e ele dá um índice de similaridade com alguma outra escrita oficial. Quando esse índice é alto, a gente entende que houve o plágio. Nesse caso aqui, foram colocadas as referências que foram utilizadas ao longo do texto. Pronto, gente, acabou. Não é plágio. Então, eu cito algumas coisas, falo de algumas coisas que alguém disse que não sou eu, mas eu tenho o direito de trazer e discutir essas questões, e eu falo de onde tirou. E pronto, não tem nenhum problema. Então, assim, muito cuidado com plágio. Plágio é copiar algo que não foi você que disse e você não diz de quem é. Então, citou algum autor, citou alguém, coloca lá, conforme fulano de tal, põe o fulano de tal, crédito é dele. Tal, em concordância com isso, e aí vai discorrendo, tá? Tem algumas coisinhas que eu pego um pouco no pé, porque são recorrentes. Basicamente, Henrique, o pessoal que está aí assistindo a gravação também, é isso. Essa é a plataforma de estudo. O que eu quero mostrar aqui também, quando a gente está nessa. Deixa eu voltar aqui, página inicial, gente, vocês voltam lá para o início, onde a gente tem todas as nossas disciplinas liberadas ali. Nesse canto aqui esquerdo, lateral esquerdo, a gente tem aqui as bibliotecas. Vamos ver se ela vai abrir aqui a minha, porque eu já fechei, né? Então, eu gosto muito. Eu gosto muito da Pearson, eu acho que ela é a mais completa. Qualquer problema de acesso, Henrique, você que começou agora o curso, a biblioteca tem que estar liberada para ti. Qualquer necessidade, qualquer dificuldade, fala com a gente. Então, você pesquisa por aqui. Deixa eu ver aqui se a gente encontra alguma coisa aqui de projetos, não sei. Gerenciamento estratégico, eu vou entrar em qualquer um. Aqui você navega pelos livros, você entra no livro. O que você não faz, tá? Ninguém. A gente não imprime, a gente não gera PDF, porque é travado, né, gente? Então, a gente sabe que esse povo aí de TI não deixa de jeito nenhum. Então, se precisar de algum material muito específico que você não vai conseguir copiar, imprimir, enfim, você tenta fazer alguma espécie de print, usa esse material como consulta, enfim, de alguma forma, para que você possa fazer o uso. Geralmente, o primeiro acesso na biblioteca, ela pede para você fazer um cadastro, ó, o meu aqui em cima. Ela pede para você fazer um cadastro, a gente também ajuda vocês nisso, caso vocês precisem de algum suporte. E nós não temos apenas a Pearson, tá? São todos os outros bancos aqui de bibliotecas online que a gente tem disponível para vocês durante todo o curso. Eu ainda estou com acesso às bibliotecas, ainda consigo navegar por elas, eu terminei em dezembro, estamos em junho, eu ainda estou com acesso aqui. Henrique, você me falou se você pode ter outras disciplinas que não sejam as liberadas na plataforma. Você não consegue, tá? O que você consegue é puxar uma DP
ou uma DP ou outra que você tem, mas eu espero que isso você não precise, tá? Espero que não aconteça mesmo. Espero que não aconteça isso com você. E então é isso. Tem muita coisa aqui, gente, que é do pessoal mais da graduação, porque a graduação, ela utiliza o mesmo YouLife. O que acontece na graduação é que as disciplinas não são essas, e o formato da disciplina também não é esse, não é uma por mês. Então, eles têm disciplinas no semestre inteiro, eles têm um conteúdo muito mais denso, então é bem diferente a dinâmica de estudo da graduação. Então, tem muita coisa aqui nesse menu que vocês podem navegar por isso aqui, tá? Vocês podem navegar por isso aqui o quanto quiserem, mas tem muita coisa aqui que não diz muito respeito à pós-graduação, tá? Mas está tudo disponível para vocês navegarem aí, usarem e abusarem. Última coisa que eu vou falar agora é sobre o projeto de extensão. Desculpa, projeto de experiência. Projeto de experiência nada mais é do que o antigo TCC, tá? Ele vai abrir, Henrique e os demais que estão assistindo a gravação, vai abrir para vocês a partir do segundo semestre de curso, tá? Então, a partir do segundo semestre de curso, você pode fazer a opção de ter aberto na plataforma o seu projeto de experiência. E ele vai ficar aberto o semestre inteiro. Então, assim que esse projeto de experiência estiver liberado para você, inclua ele, porque é importante, porque você tem um semestre inteiro para cursar. O projeto segue o mesmo critério lá. Então, a gente tem os calendários, tem o professor, tem o tutor, fala um pouquinho do plano, tem os vídeos de apresentação. A única diferença é que o projeto, deixa eu ver se eu vou conseguir entrar aqui. Ele não tem aquele formato de disciplina. Ele entra dentro de uma plataforma, não vou conseguir entrar. Ele entra dentro de uma plataforma, que eu já finalizei, que chama Dream Shaper. E essa plataforma ela está conectada dentro do próprio YouLife. Legal. É um projeto muito gostoso e a gente desenvolve esse projeto de experiência em grupo. Então, quando você tiver o projeto de experiência liberado, você vai acessar esse projeto. Conforme a gente vai assistindo esses vídeos, a gente vai entendendo essa trilha de desenvolvimento do projeto. É muito mais gostoso do que no modelo antigo. O modelo antigo era maçante, tinha aquela questão de 30 páginas, aquela coisa maluca, louca. Então, a gente vai seguindo essa trilha de desenvolvimento do projeto com o grupo. Se o grupo for um grupo de uma boa interação, o projeto fica muito bacana, discorre muito bem. Dentro de um grupo com 5, 6 pessoas, às vezes não são todos que querem fazer o projeto. Gente, e tudo bem. Faz a sua parte, faz você, desenvolve o teu projeto. Você tem um campo lá de chat para se comunicar com as pessoas. 90% dos projetos dão muito certo, as pessoas são muito engajadas na pós-graduação para o desenvolvimento, mas pode acontecer de você cair num grupo meio assim, tortinho, vamos dizer, e o grupo não está muito aí, de 5, 2 demandam, outros não. Então, não se preocupe com isso. A gente também está à disposição para apoiar vocês no projeto de experiência, para o que precisar, ele não é para agora, não se preocupem. Quando chegar o momento do projeto de experiência, eles já estão calejados com essa plataforma, já estão assim, expert em tudo, não vai ter dificuldade quanto a isso. E o projeto de experiência é obrigatório, né? Ele é obrigatório, ele faz a conclusão da tua formação. Quando a gente entra aqui, ó, em É um histórico, só, Kate? É um só que eu um faço ou mais só, de um? Ah, tranquilo, só um, tranquilo. só um. Quando a gente entra, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu. Que coisa, fazer um lugar de novo. Ele está no histórico, então não tem como assim, eu não quero fazer o projeto de experiência porque eu já trabalho na área, eu sou o chefe de seção, eu sou isso, sou diretor, não importa. Para que você tenha o histórico escolar finalizado, 100% da carga horária cumprida, 100% da carga horária cumprida, olha aqui, ó, carga exigida, carga contabilizada, 100% disso precisa ter as horas de projeto de experiência, são 20 horas de projeto de experiência, 20 horas para ser cumprida ao longo de um semestre inteiro. Então, assim, a gente precisa cumprir esse projeto de experiência. A única coisa que não há mais na pós-graduação são atividades complementares.
Você veja aqui, ó, 0 entregue e está cumprido, porque não tem mais essa exigência, mas o projeto de experiência, sim. Então, fez todas as disciplinas, aprovou em tudo e não fez o projeto de experiência, não concluiu a pós. Aí é como se fosse uma DP que você vai fazer a hora que você fizer, você vai ter que fazer para concluir a pós, tá? Então, isso é muito, muito importante. Eu acho assim, são algumas informações que a gente traz hoje, é uma ambientação para que vocês possam se sentir mais confortáveis, mais confiantes em navegar na plataforma, porque o período, ele é rápido, o mês passa assim, ó, muito rápido mesmo, mas a gente, nós estamos à disposição para falar com vocês no momento que precisarem. Henrique, eu queria entrar aqui na sua plataforma, você concorda? Você deixa? Claro, claro. Porque eu tô tentando entrar aqui desde a hora que eu comecei a ver isso hoje, né? E aí eu troquei minha senha e aí ela não deixa mais eu entrar. Se você puder tentar ir para mim, por favor, eu falo meu. É uma senha provisória mesmo, depois eu vou trocar. Tá, vamos lá. Fala o seu CPF. É 392 358 30877. Deixa eu pegar a senha, só um minutinho. E fica em branco a tela do portal do aluno, já fechei o navegador, já fiz tudo e realmente não está voltando. Ó, a Vamos ver. senha ela é bem, é RB maiúsculo, R de rato? R de rato, 2 Bs, um maiúsculo e um minúsculo, Maiúsculo, D de dado, né? B de bola, desculpa. B de bola? Isso. BB. RBB, H de Henrique, maiúsculo, O H é maiúsculo? maiúsculo. H? Aí uva minúsculo, Qual? uva, U Maiúsculo ou minúsculo? minúsculo. Tá? Um L de Lula, maiúsculo, Ó, vai conferindo se está certo. L, 5 e cifrão. 5. 5 e cifrão. Peraí, não entendi o último. Cifrão. Branco? Não, Cifrão. cifrão. Ah, um cifrão. Cifrão de Cifrão de dinheiro, isso. dinheiro. Dá uma olhadinha se tá certo aqui, ó. Deixa eu ver. Só o primeiro R que é minúsculo. Adoro essas senhas da EMI. É uma loucura. Ó, legal. Aí ó, apareceu isso aí que eu não entendi, porque até eu não sei quando que é minha data de colação, então eu não consigo sair dessa tela. Aí depois que eu voltei já não aparece mais nada, fica tudo em branco. Ele não deixa eu clicar que eu tô ciente, por exemplo. É porque eu acho que esse foi meu primeiro acesso, entendeu? Eu me Pode matriculei semana ser. passada, mas mesmo assim, não... Aí não sei, eu posso falar amanhã com as meninas qualquer coisa do atendimento, pra ver se elas... Ah, você colocou aí janeiro, legal. Foi. Eu acho que você está devendo algum documento, eu vou ver, tá? Ah, eu acho que é isso mesmo. Pode ver, Você está não tem devendo algum problema. documento. Quando for assim, você põe qualquer coisa, mas tenha ciência que você está devendo alguma coisa. E tá mesmo, Tá. ó, 5 documentos não É, enviados. ó. Mas isso aqui é o seguinte, eu vou explicar para você e para todos. Você inicia o seu curso, mas você não pega o seu certificado se você estiver devendo um papelzinho. Papelzinho pode ser comprovante de endereço, papelzinho pode ser o diploma da graduação, que se você está fazendo pós, você tem uma graduação. O papelzinho pode ser seu RG, não pode ser CNH, tem que ser RG. Então, lá no final da pós, se tiver um papelzinho faltando, você não se forma. Mas ao longo do teu curso, você vai ficar recebendo um monte de chateação da gente e do próprio portal. Tá devendo, tá devendo, tá devendo. Por quê? Eu conversei com a menina, ela falou que tava faltando só realmente o meu da graduação. Aí eu mandei, aí ela não falou mais nada, então eu vou verificar certinho o que tá faltando. Obrigado. Tá, você envia, precisa ser validado, porque imagina que você Tá envia bom. um documento feito, um documento Sim. rasgado, um documento ilegível. Então, ele passa por uma avaliação e aí ele é validado. Quando ele for validado, deixa eu ver se o meu tá aqui, ó. Tá vendo o meu aqui, ó? Fica tudo verdinho, ó. Quando ele for totalmente validado. Enquanto você tiver com bolinha vermelha, você tem alguma pendência de documentos, Legal. tá? Aí eu Documentos. consigo verificar isso já, então. Aí depois Engraçado, ó, você isso entrou, você acessou aí, agora o meu acessou aqui. Vai vai entrar. acessar, porque eu coloquei lá qualquer coisa, mas porque a gente tem consciência que a Exatamente. gente está devendo algo e fica aqui, tá? Eu não vou Tá bom. entrar, porque são informações pessoais e a gente está gravando, não precisamos entrar aqui, tá bom? Tá bom. Mas qualquer coisinha que você está devendo fica vermelho aqui, porque a CAPES, que regulamenta a especialização, não emite o diploma, o certificado de conclusão da pós e realmente não tem que emitir. Quando você entra aqui nas suas disciplinas, ó, só para a gente
entender aqui, você vai ver que é a mesma carinha lá da minha. Ó, tá vendo? Agora a gente não tá mais na Kate, a gente tá no Henrique. Sim. E aí você vai seguir com aquele mesmo raciocínio. Olha, tá todo vermelhinho aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Essas são as 3 disciplinas que eu vou cursar, né? Provavelmente Que agora. legal, hein, Henrique? Que legal, você tem 3 para junho. É, mas Só é porque eu bom, falei que porque raramente eu tô de acontece. férias, eu até queria que tivesse mais, eu vou aproveitar para estudar bastante. É isso aí. A gente também não precisa entrar e navegar nesse momento, porque o critério é o mesmo. É legal que você permitiu a gente acessar o seu login para que as pessoas vejam, né? Porque a gente toma um login ali de referência e às vezes a gente pensa, o meu é diferente. Gente, não é, tá? Então, você até tem aqui, ó, resolução do caso 1 da disciplina Estratégias de Negociação, você tem até dia 19/6 para entregar, Eu vou entrar tá? no A meu calendário resolução do agora, caso. pode deixar. E depois, a gestão de aquisições também é até dia 19/6 Então, para você entregar, tá bom? tá bom. Nossa, pelo menos eu já resolvi Basicamente, isso. Se quiser ir no calendário, pode ir também, a gente dá uma olhadinha no calendário. Aproveita, né, e já olha. você tá tudo Olha aqui, lá. ó. Essa aqui, ó, essa disciplina que nós estamos, qual é? Métodos ágeis em projetos. Então, você tem aqui o mesmo critério. O legal é isso, você não precisa ficar maluco pensando, ai meu Deus, como é que eu vou fazer esse mês? Você vai fazer a mesma coisa que você fez no mês passado, ao longo de um ano. Então, você tem aqui quando começou, quando ela vai terminar. Você veja que essa aqui vai até julho. Lembra que eu falei que, às vezes, dependendo do que acontece, ela pode dar uma extrapoladinha? Mas, ó, Sim. entrega máxima aqui, ó, o teste final, você vai fazer até 30 de junho. Você até pode pedir uma revisão de nota até 2 de julho, mas o importante é se organizar para entregar até dia 19, a primeira atividade, e depois até 30. Então, as 3 disciplinas estão iguais, tá? Uma dica, gente, eu vou já sair da sua plataforma aqui, depois, se você puder, mude a senha, porque a Claro, gente, claro. a gente acabou gravando aqui. Uma dica, se eu tenho uma atividade para entregar até dia 19, vamos ser inteligente e não entregar dia 19. Isso é muito importante. Poxa vida, pelo amor de Deus, não entrega dia 19. Pode Com ficar sem certeza. internet, você pode acontecer várias coisas. Várias coisas. E, gente, 23 horas e 59 minutos, o próximo é a próxima data. Não adianta entrar no dia 19, às 23 horas e 50 e achar que vai conseguir entregar esse negócio até, se você estiver fazendo, se virar a data, perdeu. E não adianta inventar história, porque quando você vem e fala, olha, eu estava fazendo a prova ontem e aí o meu sistema caiu. Tudo bem, a gente vai receber isso e a gente vai abrir um requerimento de revisão e de verificação. Tem um povo aí de uma tal de TI que consegue verificar que aquele login acessou às 23 horas e 50 minutos e não fez a entrega, não enviou a atividade antes das 24, virou a data. E aí o link some, de repente você está fazendo, sumiu, expirou o prazo. Então, assim, dia 19 não é para fazer dia 19 nem dia 30. Tenta não fazer. Eu já fiz isso, tá? É desesperador. Esqueci, Eu cheguei imagino. atrasada. Tenta não fazer isso. Tá? É só uma dica, tá? Para o Henrique, que está aqui com a gente ao vivo, e para todos que estão aí seguindo com a gravação. Henrique, algum comentário, alguma dúvida mais específica? Não, tranquilo. Muito obrigado. Então, a gente vai encerrar por aqui. Como eu falei, eu sou a professora Kate, sou a coordenadora pedagógica dos polos da Universidade Anhembi Morumbi no ABC Paulista, Jabaquara e Ferraz de Vasconcelos. Estou à disposição de vocês, precisando de algum atendimento mais específico, algum atendimento presencial ou até mesmo um atendimento online, individual. É só conversar com o pessoal do atendimento, pedir para falar com a professora Kate, pedir para marcar um atendimento comigo. Eu estou à disposição, estou aqui para isso. A professora Priscila também atua também da mesma forma. Nós atuamos com a graduação e a pós-graduação. Então, gente, use e abuse da gente, estamos aqui para isso. O que acontece comigo? Eu não tenho um atendimento imediato online.
Quando pede para ter contato comigo, as meninas e os meninos do atendimento, eles transferem vocês para mim, e aí a gente vai conversando ali. Eu demoro um pouquinho mais para responder por conta da demanda, mas eu respondo, eu atendo, semanalmente atendo vários alunos, eu adoro essa convivência com vocês, e o meu objetivo principal e o objetivo da Embi Morumbi é entregar para vocês esse certificado de conclusão dessa especialização que é tão importante. Foi uma decisão muito importante para vocês e para a gente também. Estamos aqui para isso, tá? Quero agradecer a todos aqui, ao Henrique, ao Obrigado Rony, você, à Kate. Priscila. E você tem, né, o WhatsApp, né, Henrique? Você já tem conversado com a equipe, as pessoas que estão na ambientação geralmente já conversam com a gente. Eu vou só colocar o WhatsApp aqui do Polo no chat, porque eu acho que é importante. De qual polo você é, Henrique? Santo André. Segue a gente no Instagram também, porque Legal. a Embi Morumbi ABC no Instagram é legal porque... Ai, eu tô fazendo besteira aqui, escrevendo errado, misericórdia, Embi Morumbi ABC. É legal porque a gente posta muita coisa lá, vocês vão acompanhando também, a gente tem ações solidárias, tem muita coisa bacana que acontece aí. O pessoal da pós-graduação, um pouco menos na presença dessas ações, mas é legal porque é a universidade de vocês. Vocês também estão convidados a conhecer aí algum dos campos que a gente tem da Universidade AMB Morumbi. O mais próximo do pessoal do ABC é o campus da Moca, mas tem campi para todo canto aí. O campus da Vila Olímpia é um pouquinho mais distante, mas para o pessoal do Jabaquara também vale a pena. Se quiser, tá, conhecer a universidade da qual vocês fazem parte, mesmo sendo da pós-graduação, eu acho muito bacana, tá bom? Deixo meu muito obrigado aí pela atenção, pela paciência. A gente faz um pouquinho corrido para também não estender tanto, a gente até está fazendo aí uma horinha de ambientação, mas sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à Universidade Anhembi Morumbi. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Obrigado, viu? Kate. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Para a gravação aqui.